Nunca fui bom em fazer amigos ou qualquer tipo de vínculo com pessoas em geral. Não sou nem próximo sequer da maioria dos meus familiares, mas existe uma só pessoa da qual consigo tolerar qualquer coisa, e essa pessoa é o Jesse. Jesse é o meu melhor amigo e o conheço há apenas 1 ano e meio, mas ele é literalmente diferente de todos os outros garotos da escola com quem tive forçadamente que fazer dupla para uma ou outra atividade escolar. Ele é a única pessoa com quem posso falar sobre qualquer coisa, o único que me escuta e que me entende, mesmo que talvez seu posicionamento seja diferente do que penso. Devido a alguns problemas pessoais, nunca cheguei ao ponto de dormir na casa de ninguém senão a minha, mesmo que fosse a casa de um familiar, pois sempre fico ansioso e a falta de ar me ataca, o que faz com que as pessoas fiquem, digamos, com medo do que possa acontecer comigo a qualquer instante. Da última vez que tentei ser contra esse meu costume, meus tios tiveram que ligar para os meus pais e solicitar que os mesmos me buscassem com urgência, o que consequentemente atrapalhou os planos que ambos haviam feito para o fim de semana. Então passei um belo tempo pensando o quão incômodo deveria ser ter que cuidar de um filho problemático como eu. Ao contrário de tudo que esperava, Jesse perguntou se eu queria dormir na casa dele depois de tanto tempo de amizade. O que de fato, como você pode imaginar, se tornou um convite desafiador para mim. Afinal, nunca tinha ido à casa dele ou de ninguém da escola. E admito que fiquei em êxtase quando suas últimas palavras do que parecia ser claramente um convite entraram por meus ouvidos. Mas apesar disso, também fiquei hesitante. Raciocinei sobre o caso de que eu ficasse ansioso e arruinasse a festa do pijama planejado por meu melhor amigo, mesmo sabendo que provavelmente estava pensando besteira demais. Mas ainda assim me assustei com a ideia. Então, Jesse me deu um tempo para pensar no convite e eu disse que logo teria notícias. Chegando em casa depois da aula, contei aos meus pais e eles ficaram visivelmente com o pé atrás, mas decidiram me deixar ir, o que entendi como sendo uma forma de testar minhas capacidades sociais. Chegando no endereço compartilhado por Jesse, o carro dos meus pais parou em uma grande entrada de automóveis, cercada por uma grama verde e bem aparada, que era ligada a uma casa ainda maior. Era enorme, do tamanho de uma mansão, provavelmente a maior casa que já vi em toda a minha vida. Eu e meus pais fomos até a porta da frente, que tinha o dobro do tamanho do meu pai. Peço que use sua imaginação nesse momento, porque o homem que me refiro tem exatos 1,80 de altura. Apesar da arquitetura chique e moderna, a casa não tinha campainha. Em vez disso, havia uma argola de prata no meio da madeira da porta que se elevava anormalmente de sua superfície. Eu a bati uma só vez e Jesse atendeu a porta quando a segunda batida estava prestes a ser emitida. Quando ele me viu, seu rosto pareceu se iluminar e seu sorriso se alargou. Jesse instantaneamente se inclinou para um abraço. A mãe e o pai dele também se aproximaram da porta e ficaram atrás do filho, ambos com um sorriso reconfortante estampado no rosto. O pai do meu melhor amigo também era alto como o meu. Aparentava ter aproximadamente seus 40 anos de idade. O mesmo julguei de sua mãe, que tinha uma feição amável e gentil. Foi quase surreal presenciar essa cena, mas mostrei normalidade e cumprimentei todos como se já tivesse visitado a casa com frequência. Jesse me mostrou o lugar enorme onde vivia, e isso levou cerca de 1 hora. Depois disso, nos aventuramos em seu quarto, que era enorme e todo pintado de tinta azul, muito azul. Particularmente, eu diria que quase todo objeto dentro daquele cômodo tinha a cor azul em alguma parte de sua superfície. Depois de ficar no quarto de Jesse jogando e comendo doces por um tempo, sua mãe entrou no quarto e colocou uma folha de papel A4 na cama,
em que tinham arrumado para que eu dormisse. O jeito que sua mãe andava era tão elegante e gracioso que me fez lembrar a habilidade que as bailarinas têm em serem tão perfeitas. Fiquei tão hipnotizado com a cena que apenas agradeci o que ela havia deixado do meu lado e só depois notei o que de fato se tratava. Tirei meus fones de ouvido e peguei a folha de papel. Ela dizia logo no início da página: leia as regras antes de dormir aqui. Siga essas regras para garantir uma noite segura e feliz. Espero que você leve a sério cada linha contida nessa folha e assim não se machuque em momento algum. Regra número 1. Não coma muito doce. Eles podem sentir o cheiro a quilômetros de distância. Portanto, deixe de ser teimoso e pelo menos uma vez em sua vida escute o que um adulto tem a lhe dizer. Regra número 2. Não saia do quarto depois da 1h45 da manhã. Lembre-se dessa regra. Sua vida pode depender disso. Regra número 3. Se você acordar durante a noite sem motivo aparente, imediatamente se esconda debaixo da cama em menos de 25 segundos, para que eles não possam vê-lo. Regra número 4. Não pegue ou faça lanches na cozinha entre as 8h56 e 9h47. Lhe garanto que você não vai gostar do que pode encontrar por lá. Regra número 5. Certifique-se de desligar qualquer fonte de luz além da TV. Aqui você deve mantê-la ligada durante toda a noite. Não posso enfatizar o quão importante essa regra é, mas se atente prioritariamente a essa observação. Regra número 6. Se você acordar aleatoriamente e ver Jesse sentado, aparentemente acordado em sua cama, corra. Tranque-se no banheiro e não saia de lá pelo resto da noite. Se Jesse bater e disser que se machucou e precisa de ajuda, ignore-o e não cometa o erro de o responder em momento algum. Regra número 7. Se você acordar e ouvir o choro de um bebê, ignore completamente. Nem sequer se mexa de onde estiver. Não é um bebê. Regra número 8. Não tente falar com Jesse durante a noite. E se ele falar com você, não responda. Isso é crucial se você quiser se manter seguro aqui dentro até o amanhecer do dia seguinte. Regra número 9. Se você ouvir um cachorro choramingando e arranhando a porta do quarto, arraste Jesse para debaixo da cama e se esconda atrás da estante. É isso mesmo que você leu, atrás da estante. Nunca invente de se esconder ao lado de Jesse. Ele pode, digamos que, estranhar sua presença, e aposto que isso não será muito animador. O foco é que não possuímos um cachorro, e qualquer som semelhante a isso pode ser sinônimo de perigo à sua vida. Regra número 10 e última. Se você ouvir um zumbido no ouvido, corra em direção à saída de nossa casa, obviamente sem olhar para trás. Já lhe digo de antemão que essa pode não ser uma escapatória gloriosa, mas é uma das únicas exceções que recomendo. Tenha uma bela noite de sono. Com amor, Tina. Tinha que ser algum tipo de piada isso. Isso não poderia ser real. Mas ainda tenho um pressentimento de que devo seguir essas regras assustadoras. Dobrei o pedaço de papel e coloquei no bolso direito. Em seguida, sentei-me novamente para brincar com Jesse. Após cerca de 1 hora, o pai do meu melhor amigo abriu a porta do quarto, dizendo que havia chegado a hora de irmos para a cama e que deveríamos dormir naquele exato momento. De repente, fiquei muito ansioso e minha respiração começou a ficar pesada. Tudo isso porque me senti obrigado a começar a seguir as regras assustadoras daquele papel, mesmo sem saber a veracidade daquelas linhas. Segurei toda a minha emoção, porque não queria perder um amigo como Jesse.
Então, depois de desejá-lo boa noite, deitei minha cabeça no travesseiro. Entre bocejos, sua resposta foi: "Boa noite, John. Tenha bons sonhos." Mas eu não sabia como meus sonhos seriam bons depois do que tinha acabado de ler. Surpreendentemente, adormeci bem rápido. Meu sono foi profundo e não tive pesadelos como a maioria das noites na minha própria casa. Mas foi aí que acordei. Meu estômago embrulhou e eu me virei para dar de cara com Jesse sentado, ereto em sua cama, totalmente acordado. Eu não queria acreditar que essas regras eram verdadeiras, mas meu instinto fez com que eu corresse em direção ao banheiro de uma forma quase natural. Tranquei a porta atrás de mim e deslizei até o piso do lugar, soltando um suspiro de alívio. Depois de alguns minutos de hiperventilação na suíte de Jesse, decidi destrancar a porta, pensando que aquele papel de fato não passava de uma brincadeira sem graça. Mas pouco antes da minha mão alcançar a fechadura, alguém bateu na porta. Eu congelei quando ouvi do outro lado uma voz dizer: "John, me ajude. Machuquei minha cabeça e minha visão ficou embaçada." Nesse momento, eu quis desesperadamente abrir a porta, mas algo me aconselhou a não cometer esse erro. Jesse continuou gritando por socorro enquanto eu tremia cada vez mais no chão do banheiro, sem saber o que fazer. O que eu acreditava ser meu melhor amigo ficou gritando pelo que pareceu ser horas. Era insuportável. Sua voz ficava menos humana e mais distorcida a cada guincho emitido, o que fazia com que eu me arrepiasse ainda mais. Quando ele parou, eu já estava meio adormecido, seja pela adrenalina em excesso ou pelo meu próprio cansaço. Mas daí você pode ter uma ideia de quanto tempo ele gritou. Em questão de segundos, acordei do que pareceu um dos meus piores pesadelos. A luz do sol lá fora fez meus olhos arderem. Meus ouvidos ainda latejavam, mas mesmo assim lentamente me levantei do canto do banheiro e destranquei a porta. Jesse estava jogando em seu videogame. Tudo estava totalmente normal. "Ei, John," ele disse em seu tom alegre e habitual. "Acho que sua mãe e seu pai já estão lá fora, esperando por você no carro." Apesar de ter quase certeza de que isso tinha sido apenas um sonho, eu não aguentava falar e admito que ainda tremia um pouco. Peguei minhas coisas e comecei a descer as escadas. Os pais de Jesse esperavam no final da escada para me cumprimentar. Então disseram: "Seus pais já estão lá fora esperando por você, John," disse a mãe com um sorriso, o que instantaneamente me fez questionar como eles chegaram aqui tão rápido. Eram apenas 15 para as 9. Apesar disso, eu podia ver a porta aberta e o carro de meus pais do lado de fora, então fiquei aliviado que finalmente iria deixar este lugar. O pai de Jesse me mostrou a saída e eu pulei dentro do carro dos meus pais, como se fossem meus heróis. Não consigo explicar como fiquei aliviado ao ver os rostos sorridentes deles novamente. Jesse e sua família acenaram para mim enquanto eu me afastava. "Como foi a noite, querido?" perguntou meu pai. Quando eu estava prestes a responder, recebi uma notificação no meu celular e fui surpreendido quando vi uma mensagem da minha mãe que dizia: "Oi, filho, só estou enviando essa mensagem para perguntar que horas você prefere que eu e seu pai busquemos você na casa de Jesse." Olhei de volta para a mulher no volante, que era minha mãe, ou sei lá quem estava dirigindo, e depois para o meu pai, que estava sorrindo estranhamente para mim, enquanto me encarava com um olhar completamente vazio. Essa cena horripilante me fez pausar o raciocínio e lembrar: merda, esqueci de deixar a TV ligada, como dizia uma das regras. Até a próxima. Obrigado.